É bom. Amém, amados? Hebreus capítulo 10. Versículo 17. Como trovão, impetu. Acho que eu vou entrar pro grupo de louvor, hein? Acho que o Ministério de Louvor tem espaço, será? Acho que tem, tem. Olha o Douglas aí, gente, tá de volta, né, viajante? Chega, cara, vamos trabalhar, vamos meter marcha. Amém, amados? Acrescenta: dos seus pecados e iniquidades, para sempre, de modo nenhum me lembrarei. Dos seus pecados e iniquidades, para sempre, de modo nenhum me lembrarei. Dos seus pecados já não me lembrarei mais. Amém, amados? Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado pela sua mensagem, ela foi lida, Senhor Jesus. Mas só quem nos pode trazer a revelação da sua palavra é o Espírito Santo. Ele está aqui porque nós estamos aqui, Ele está em nós. E nós queremos, Senhor Jesus, que o Senhor vai falar em nós e através de nós. O Senhor nos reuniu para que nós possamos juntos conhecer a Tua vontade, Espírito Santo. E nós queremos louvar ao Senhor. Fique totalmente à vontade, tudo que é seu, tudo que é para o Senhor. O Senhor é sempre, sempre bom, independente de nós. Amém? Beleza, vamos lá. O que é lembrança? Dos seus pecados não me lembrarei, mas. Primeiro, o autor de Hebreus fala sobre a vinda de Cristo, que na lei o sacrifício da lei já não servia mais, e que Cristo ia ser um sacrifício só. Depois, no versículo 17, ali, o autor de Hebreus fala assim, dos seus pecados eu já não me lembrarei mais. Beleza. O que é lembrança? Lembrança. Lembrança é algo que vem na sua mente e logo vai. Eu lembrei de fulano, eu lembrei de ciclano, eu lembrei de uma situação que aconteceu no passado. Tem como pôr um fundo aí, Dudu? Seguiu? Gustavo? Ô, glória, Deus é bom, tá vendo? Lembrança. Lembrei de fulano, lembrei de ciclano, lembrei de beltrano. Então, lembrança é alguma coisa que vem, logo vai embora. É uma coisinha que vem na minha mente, na sua mente, e logo ela vai embora. Só que o interessante é o seguinte: Deus sabe que eu e você peca, que nós pecamos. Deus sabe que nós pecamos. Sabe que a gente vai errar amanhã, sabe que a gente vai errar depois. Mas Deus decidiu o quê? Dos seus pecados não me lembrarei mais. Ele sabe que a gente vai errar, irmãos. Sabe, Ele sabe. Mas Deus decidiu não lembrar mais do meu pecado e do seu pecado. Por quê? Porque Ele tinha um plano perfeito. E esse plano era a vinda de Cristo. Esse plano era a morte de Cristo Jesus na cruz por nós. Por isso Ele decidiu não lembrar do meu pecado e do seu pecado. Deus conhece o meu amanhã, Deus conhece o seu amanhã, amado. Ele sabe que nós caminhando com Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos caminhar com Ele. Porque no caminho a gente caminha. E quanto mais eu caminho com Jesus, mais eu sou transformado. Mais eu deixo o meu pecado de lado e vou sendo transformado de glória em glória, dia após dia, para que eu possa aparecer em mais semelhança de Cristo aqui na terra. E é nesse caminho, é nesse caminhar, que a gente já não foca tanto mais no pecado, mas paramos e focamos em Cristo. E eu focando em Cristo, você focando em Cristo, nós focamos em Cristo, Ele vai nos transformando dia após dia. Por isso Deus fica tranquilo em questão disso, de não lembrar do seu pecado, de não lembrar do meu pecado. Só que a nossa mente humana, de fato ela nos condena, ela fica nos julgando, ou nós mesmos nos julgando, e Satanás aproveita essa oportunidade e acaba também nos condenando. Você pecou, você falhou, você errou. E às vezes eu e você também na minha mente, na nossa mente, nossa, eu errei, eu pequei, eu falhei, e agora?
Será que Deus vai ouvir minha oração? Será que Deus vai me abençoar? Peraí, será que Deus vai me salvar? Será que Deus vai me castigar? E quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10, ele fala lá, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? Essa pergunta aqui foi a primeira pergunta da Bíblia, onde estás? Que Deus perguntou para Adão. Adão pecou, Eva falhou, todo mundo sabe muito bem a história. E qual foi a atitude de Adão? Foi se esconder, foi ficar com medo. E Deus não perguntou o que Adão fez. Não, o que você fez, filhão? Não, Deus perguntou assim, filho, onde você está? Não o que você fez, onde você está? E nós, seres humanos, somos assim também. Quando a gente peca, a primeira coisa que vem na nossa mente é querer se afastar, é querer ficar com medo, ou vem na nossa mente a questão do medo. Nossa, e agora? O que vai acontecer comigo? Acabei de errar, acabei de falar, acabei de pecar, e agora? O que vai acontecer comigo? A nossa mente autocondenativa, ela vem para nos julgar, vem para nos condenar. O Senhor Deus chamou o homem, ele perguntou, onde você está? Em Mateus 2,2 também, no Velho Testamento, onde você está, Deus pergunta para Adão, primeira vez, na Bíblia, no Velho Testamento. No Novo Testamento, Mateus 2, versículo 2, diz assim, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente. Também é a primeira pergunta do Novo Testamento, onde está? Primeira pergunta do Velho Testamento, onde está? Do Segundo Testamento, onde está? Onde está? Onde está? Onde nós estamos? Onde vocês estão? Onde nós estamos? Amados, é interessante a gente saber que nós estamos em Cristo. Que a nossa consciência esteja firmada na obra consumada da cruz, em Cristo Jesus, que pagou um alto preço para nós, por nós. Que nós possamos entender e compreender que em Cristo nós podemos vencer todas as coisas. Em Cristo nós podemos vencer todo o pecado, porque Ele já venceu por nós. Cristo já venceu na cruz por nós, todos os pecados. E muitas das vezes, nessa jornada de lembrança, a gente erra e falha, e muitas pessoas vêm até nós, às vezes nos condenam, nos julgam, nos criticam, e a gente, querendo ou não, acaba dando uma desanimada, acaba dando uma afastada, porque a gente deixa o inimigo pôr crise na nossa identidade, ou deixa ele tentar roubar a nossa identidade. Mas eu quero lembrar para você, amado, que não é o que os outros falam, o que os outros pensam, não é nada disso, é aquilo que Deus falou para você na palavra, é aquilo que Deus fala para mim, para você na palavra. E Adão, quando ele pecou, o que ele fez? Ele pegou e se escondeu, ele ficou com medo e então ele se escondeu. Ele ficou com medo e então ele se escondeu. O que é medo? Medo é uma emoção que se manifesta como um sentimento de receio ou apreensão diante de uma ameaça real ou imaginária. Medo é uma emoção que se manifesta como um sentimento de receio ou apreensão diante de uma ameaça real ou imaginária. É uma resposta do organismo que prepara o corpo para a sobrevivência. E isso é o medo. Adão pecou, com medo ele se escondeu. O medo é uma emoção que se manifesta. A primeira coisa que vai acontecer quando você pecar, quando eu pecar, é o medo. Depois a segunda coisa é a gente tentar se esconder. Isso humanamente falando. Isso humanamente falando. Beleza. Ele também estava nu. Ele ficou com medo por quê? Porque ele percebeu que ele estava nu. Ele estava mostrando a sua nudez, ele estava mostrando o seu pecado. Quando a gente se esconde, é porque a gente percebe que a gente errou, que a gente falhou. A gente, pô, eu estou nu, eu pequei, eu falhei. A nudez.
Ele estava nu, como que exposto ao julgamento de Deus, devido ao pecado, que deve ser julgado, Deus quer que nós saiba que quem se esconde dele, nunca se oculta dele, ou que foge dele, nunca pode escapar dele. Por mais que você se esconda, por mais que você falhou, por mais que você errou, por mais que você se esconda, por mais que você fique com medo, não tem como você se ocultar de Deus, não tem como se esconder de Deus, não tem como você fugir de Deus. Deus ele te vê em todos os lugares. Deus ele está em você, ele está em você em todos os lugares que você for. Em qualquer circunstância, situação, Deus ele está lá. Deus ele está lá. E que talvez o seu erro, o meu erro, o nosso pecado, não venha trazer uma condenação em você, em nós, para que nós possamos parar de conhecer a Cristo, para que nós possamos parar de caminhar com Jesus. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Dos seus pecados não me lembrarei mais. O interessante é que Deus fala sobre isso, sobre lembrar, sobre lembrança. Só que, se a gente for lá em Lucas capítulo 22, falamos sobre lembrança. Agora vamos falar sobre memória. Existe uma diferença entre lembrança e memória. Lembrança é o pensamento que vai, passa na mente, logo vai embora. Agora vamos falar um pouco sobre memória. O que é memória? Memória é a capacidade de armazenar e recuperar informações. Memória é a capacidade de armazenar e recuperar informações. Na mesa, Cristo, antes de morrer, o que ele faz? Ele lembra, ele traz uma memória para os discípulos. Ele pega o pão. Esse aqui é o pão, que simboliza o meu corpo, que será partido por vós. Fazer isso é memória de mim. Memória de Cristo. Lembrança, algo que vem e vai embora. Memória é algo que fica gravado na sua mente. Deus sabe que você vai errar, vai falhar, vai pecar, mas mesmo assim, Ele, na sua identidade de Deus, nosso Pai, Ele prefere não lembrar do seu pecado. Ele sabe que você pecou hoje, vai pecar amanhã, mas Ele prefere não lembrar. E na mesa, Cristo, sentado com os irmãos, sentado com os discípulos, Ele traz a memória de que na cruz do Calvário nós somos perdoados. Na cruz do Calvário nós somos perdoados. Esse aqui é meu pão, que será partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Fabinho, por que você está falando isso? Qual que é a direção que você quer trazer para nós? Você não, Deus, em nome de Jesus. Amados, quando você olhar para o seu irmão, em nome de Jesus, quando você olhar para o seu irmão, não lembra do pecado dele não. Não julga ele não. Porque se o próprio Deus, nosso Criador, nosso Pai, que deu seu Filho por nós, na cruz do Calvário, Ele fala que não lembra do nosso pecado. E quem somos nós para lembrar o pecado do irmão? Amado, a lembrança do pecado, sabe o que acontece? Ela faz a gente morrer. A lembrança do pecado faz eu e você morrer. A lembrança do pecado nos leva à morte. A lembrança do pecado nos leva ao medo. A lembrança do pecado nos leva a se afastar da igreja, a se afastar dos irmãos, a se afastar da mesa, a se afastar do corpo de Cristo, a se afastar de um culto, a se afastar de uma célula. A lembrança do pecado faz isso comigo, com você. Não tenha lembrança do pecado, ou não lembre o seu irmão que ele pecou. Traga ele para a mesa e fala assim, amado, vamos fazer com a memória de Cristo, porque Cristo, quando sentou na mesa, falou sobre memória, quando a gente fazer a memória sobre Cristo. O que é a cruz?
O que foi a morte? O que foi o sacrifício de Cristo na cruz? Perdão dos nossos pecados, aí. Perdão dos nossos pecados. Então Deus ele quer que você grave na sua mente, gravar, não lembrar, grave na sua memória que você é perdoado. Que Cristo te perdoou. Que o seu irmão é perdoado. Que Cristo perdoou também o seu irmão. Eu não sei o que você tem passado esses últimos dias, mas Deus ele quer trazer para você uma nova consciência. Que você é perdoado, que você é amado, que você é filho, que você é escolhido. Ah, Fabinho, então eu posso pecar à vontade? Não. Não pode pecar. Porque sabe por quê? Porque o pecado por si só tem as suas consequências, meus amados. Se eu sair aqui agora, atravessar na avenida ali correndo, o carro me atropelar, tem a consequência. Ah, se eu vir lá e matar alguém, tem a consequência. Ah, se eu ir lá e fazer uma coisa errada ali, nas esquinas e tal, tem a consequência. Tudo tem a sua consequência. O pecado por si só tem as suas consequências. Por isso que Deus quer que você grave na memória que você é perdoado, que Cristo comprou você de volta, que Cristo resgatou você na cruz do Calvário, para que você não viva mais como você era antes do mundo, no mundo, cumprindo os prazeres da carne, cumprindo a concupiscência da carne. Não, Ele te resgatou daquele lugar. Não, Ele te comprou daquele lugar. Ele tirou você desse lugar. O lugar de natureza humana, a velha natureza. Você foi comprado por um alto preço, um preço de sangue. Você agora é da natureza santa, a natureza do Espírito Santo que está em você. É uma nova natureza. É o Espírito Santo dentro de você, dentro de mim, nos transformando. Por isso que o Espírito Santo testifica dentro de mim todos os dias, dentro de você também todos os dias, que nós somos filhos. Ele fala assim, você é filho, você é filho. Para quê? Para que eu e você possamos nos comportar como filho de Deus. 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e bebedes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Toda vez que beber e comer desse cálice, estarei anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Cristo venha. Toda vez que eu e você deixamos de fazer a nossa vontade, nós estamos sacrificando o nosso eu. Toda vez que eu e você deixamos de fazer a nossa vontade, nós estamos sacrificando o nosso eu. E toda vez que eu sacrifico o meu eu estou querendo que Cristo viva em mim. Eu estou querendo que Cristo se manifeste em mim. E Cristo se manifestando em mim e em vocês, conforme a nossa atitude que nós tomamos, no dia a dia, no dia após dia, pessoas irão entender e compreender que Cristo está voltando, que Jesus está voltando. Por isso que ele fala, comei do corpo, comei do pão, do vinho, fazer isso em memória de mim, até que Ele venha, até que Cristo venha. Deus não quer que você foque no seu pecado. Deus não quer que você foque no pecado do seu irmão. Deus não quer que você fique focado, parado no medo ou com medo. Ou se escondendo em tais lugares. Não, Deus quer que você anuncie a vinda dEle, a morte dEle. Deus quer que você traga o irmão para a mesa, para que vocês possam juntos fazer memória da cruz do Calvário. Fala, irmão, você já não pertence mais a essa vida. Ô, irmão, você precisa se entregar a Jesus para que Ele possa transformar você, meu irmão. Eu creio, amados, que o processo com Deus, o processo com Jesus em nós, é de fato como se fosse uma plantação.
A semente foi plantada, essa semente ela vai crescer e vai dar frutos. É um pé de manga que cresce e vai dar manga. É o Espírito Santo em nós, uma nova natureza, uma semente que não se corrompe, uma semente incorruptível, que está dentro de nós, que vai crescer e vai nos transformar e as pessoas vão ver frutos em nós. Frutos de comportamento, frutos de mudança, frutos de coisas que faziam antes e não faz mais. E de fato as pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós. Agora, se você parar e ficar focado no seu pecado, ou no seu medo, ou no se escondendo, é isso que o inimigo quer. Porque, exemplo, se eu estou focado na caixa de som, eu vou andar focado na caixa de som, até chegar à caixa de som. Agora, se eu tirar aqui e olhar para o teclado ali, eu já tirei o foco da caixa de som e estou olhando para o teclado. Se eu começar a pecar, ou se eu pecar e focar no meu pecado, e se afastar da igreja, se afastar do irmão, eu vou ficar focado no pecado. Agora, se eu pecar e falar, não, eu tenho meus irmãos que me apoiam, eu tenho meus irmãos que estão comigo ali, e eles vão me apoiar e vão fazer com que eu vença esse pecado. Fazer com que eu entenda que eu sou liberto desse pecado, que eu sou curado nessas feridas. É que você, meu irmão, possa lembrar ao seu irmão que ele já é perdoado. Que ele já é perdoado. Cristo perdoou, não foi nem você que perdoou, não foi nem eu, foi Cristo que perdoou. Então você não tem que ficar julgando o irmão, criticando o irmão. E falar assim, amado, você já foi perdoado, eu estou aqui para te ajudar. Criar uma memória boa, uma memória de Cristo, uma memória de cruz, de sacrifício. Fala assim, eu estou aqui para fazer sacrifício por você. Eu estou aqui se sacrificando por você. Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui servindo por você. E que vocês possam cada dia mais queimar por Cristo, que nós possamos cada dia mais queimar por Cristo. Devagarzinho, não precisa pressa. Às vezes a gente começa muito acelerado e daqui a pouco desiste. Não, vai devagar e sempre. Passo a passo e sempre. Não começa acelerado correndo, não, porque depois você vai cansar rapidinho. Calma, vai devagar. Vem nos cultos, procura uma célula, procura alguém para discipular você, vai ler na Bíblia, faz uma teologia, vai crescendo em Cristo devagarzinho. Até que Ele venha. Até que Cristo venha. E que você possamos assumir essa responsabilidade de cada dia mais ser transformado por Jesus e Ele fazer através de nós. Isso é responsabilidade nossa, minha e sua. Minha e sua. Não deixe que o inimigo venha tentar pôr crise na vida de vocês. Na mente de vocês. Ele vai fazer de tudo para pôr crise. Para tirar uma identidade que Jesus morreu para te dar. Para tentar tirar uma identidade que Jesus sofreu muito para te dar. Em nome de Jesus, meus amados, eu creio em um novo tempo. Eu creio em um novo tempo. Na vida de vocês, na minha vida. Um novo tempo para essa igreja, para essa juventude. Eu creio porque Ele é bom. Ele é bom independente de nós. Nós somos falhos, nós somos errantes, nós vamos falhar todos os dias. Mas Deus não lembra mais. Eu sei que você caminha com Jesus. No caminho você tem que caminhar com Jesus. Para que você possa conhecer a verdade dEle. Para que você possa conhecer a verdade da sua vida. Da minha vida, da nossa vida. Estão entendendo? Espírito Santo, muito obrigado por essa palavra. O Senhor é bom, Jesus. O Senhor é bom. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos que o Senhor tem cuidado, Senhor Jesus, de cada pessoa que está aqui. Nós cremos, Senhor Jesus, que a alta condenação é um pecado que a gente tem contra nós mesmos, que é criado na nossa mente. E que não deixe essa autocondenação na nossa mente fazer com que a gente fique parado, fazer com que a gente pare ou desanime. Não, Jesus. A Tua palavra nos fala, a Tua palavra nos lembra que dos nossos pecados o Senhor não lembra mais. Mas isso não é uma porta que você vai passar e falar assim, nossa, agora eu posso pecar à vontade. Não, amado. Quanto mais eu conheço a graça, mais o pecado perde a graça.
Quanto mais eu conheço a graça que é Cristo, mais Cristo me transforma. Eu já não quero mais viver naquela velha natureza, agora eu quero viver em Cristo. Quanto mais eu conheço Jesus, Ele nos transforma de dentro para fora. Transforma o nosso caráter, transforma a nossa consciência, transforma o nosso ego, tira o nosso ego, tira os nossos vícios, vai trabalhando a nossa incredulidade conforme nós trabalhamos a nossa fé, queremos crescer em fé. Espírito Santo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Nós possamos olhar para o nosso irmão não segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Nós possamos olhar para o nosso irmão como alguém que o Senhor colocou do nosso lado, para que nós possamos juntos crescer no Senhor. Espírito Santo, nós queremos que o Senhor está no controle, Senhor Jesus. E que o Senhor tem cuidado de cada um aqui, da mente de cada um. Senhor, eu creio que o Senhor trouxe pessoas aqui, Pai, que precisavam ouvir essas palavras que é tão simples, mas tão verdade na nossa vida. Essas palavras, Senhor Jesus, que é tão boa de ouvir, porque nós compreendemos quem nós somos no Senhor, porque nós compreendemos a Tua verdade. Oh, Espírito Santo, nos consola, nos traz consolo sobre aquilo que o inimigo tenta contra a nossa vida. Senhor Jesus, traga luz aonde que não tem luz, Senhor. Mostra-nos, Senhor Jesus, quem nós somos de fato na Tua palavra. Espírito Santo, nos ajude, nos auxilie a conhecer mais ao Senhor. Nós possamos nessa mesa compartilhar do pão vivo que desceu do céu. E esse pão vivo que desceu do céu, ele vai nos alimentando, nos alimentando, nos alimentando, até que nós possamos ficar cheios do Senhor. Até que nós possamos, Senhor Jesus, de fato parecer com o Senhor em todas as atitudes, Pai. Pai, que a nossa alma venha a ser consolada todos os dias. Todos os dias. Davi, ele fala assim: por que te bates, ó minha alma? Espera em Deus, confia em Deus, pois eu ainda o louvarei. Davi passando por maior dificuldade, em meio à tribulação, estava sofrendo naquele momento. Ele fala para a alma dele: alma, por que você está abatida? Por que você está triste? Espera em Deus, confia em Deus, pois eu ainda o louvarei. Deus, Ele te chama para você não ficar lembrando do seu pecado, não ficar lembrando daquela coisa que te coloca medo, não ficar lembrando daquilo que vem na sua mente e deixa você querendo afastar da vida de Deus, dos irmãos, da igreja, do círculo de oração, da mesa. Não, isso não vai te vencer, creia que não vai te vencer. Não fique se condenando, porque Deus, o seu Criador e seu Pai, não te condena. Não foque no pecado que você ainda não conseguiu vencer, foque em Cristo que já venceu por você, amado. Foque em Cristo que já venceu por você, e eu creio que você também vai conseguir vencer. E você conseguindo vencer, você vai olhar para o seu irmão e falar: irmão, eu não olho você mais segundo a carne, mas eu olho você segundo ao Espírito. Porque nós somos irmãos, nós somos um só no Senhor. Nós somos um só no Senhor. Nós queremos louvar ao Senhor, Espírito Santo. Nós queremos louvar ao Senhor, Espírito Santo. Nós queremos louvar ao Senhor. Deus convida você, meus amados, para crescer em maturidade. Crescer em maturidade. Existem certas circunstâncias na sua vida que você vai precisar ter maturidade. Existem situações na sua vida que você vai precisar ter maturidade. E essa maturidade, ela é trabalhada conforme você passa por ela. Essa maturidade você só tem quando você passa por ela. Apóstolo Paulo, apóstolo da graça, um homem maduro, e quando ele está indo embora, já para ser decapitado, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, se eu não me engano, ele fala assim: ó, entre os pecadores, eu sou o pior. Entre todos os pecadores, eu sou o pior. Escrevendo a sua carta ao seu filho Timóteo, estava quase sendo decapitado, estava quase sendo pronto para morrer. Ele fala assim: entre os pecadores, eu sou o pior. Isso é maturidade. Isso